Eu sou médium, eu incorporo entidades e eu tenho uma mensagem muito importante para você que está me ouvindo. Olha só, você já ouviu isso alguma vez? Eu vou além, olha só. Se você vier aqui no meu espaço, inclusive, eu trabalho com um sistema de frequências onde eu posso te ajudar a sair desse sofrimento, né? E pensando aqui agora, né, com você que eu tô me conectando, eu tô sentindo uma energia bem densa assim em você, sabe? Que a gente precisa trabalhar ela, né? Porque eu acho que, puxa vida, tem algo errado aí, hein? O que você tem para me dizer? Sabe que passada, acho que foi semana passada, uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu tive um contato com alienígenas e, nossa, foi assim algo, meu Deus, que loucura isso, sabe? Olha só. Não, mentira, nada disso é verdade. Eu nunca fiz isso, nunca tive contato com alienígena, não curo com frequências. Ah, e também não tenho nenhuma conversa ou diálogo com seres de outras dimensões. Meu nome é Rubens Alexandre, sou professor aqui da casa e trouxe essa provocação aí para a gente conversar sobre algo que é essencial aí para a gente entender essa vida, esse planeta e entender um pouquinho mais da nossa caminhada. Hoje meu vídeo ele é sobre posicionamento, a gente precisa se posicionar de vez em quando. A gente vem batendo nessa tecla da espiritualidade como produto de pessoas que não estão preparadas para trazer realmente mensagens aí, né, do nosso dia a dia, do quanto a gente se coloca em posições aí de perigo e de risco, porque a gente tá com dor dentro da gente, a gente quer, né, qualquer pessoa que chegar e der um abraço, a gente vai atrás e vai fazer, e vai comprar o curso, e vai comprar isso, e vai comprar aquilo. E eu entendo que está na hora da gente desmistificar tudo isso. Lembra? A maior prisão que existe é a prisão da espiritualidade. E a gente precisa, com consciência e com coragem, atravessar essa prisão, né? Entrar lá dentro e realmente mostrar para as pessoas que estão precisando dessa mensagem que existe um outro jeito de viver, um jeito com mais consciência, um jeito com o pé no chão, um jeito vivendo espiritualidade e vivendo o que é visível, não o que é invisível. Primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, se você tem esse tipo de visão, se você tem esse tipo de dom, se você enxerga coisas que os outros não enxergam, tá tudo bem, meu motivo aqui, meu objetivo de forma alguma é confrontar a tua fé, tá? Independente se isso é realmente verdade ou se é só uma criação da cabeça, porque a gente sabe que existe de tudo nesse mundo, eu não quero te confrontar, mas eu quero realmente trazer essa reflexão para quem está buscando isso, e está perdido nesse mundo onde vê milhões de possibilidades e soluções e não sabe para onde correr, tá? E para você que está praticando algo nesse sentido, também gostaria de despertar uma reflexão em você, né, sobre os caminhos que você tem trilhado para levar a tua mensagem para o mundo. Longe de mim querer me sentir superior a qualquer pessoa, né? Eu acho que estamos todos aqui para partilhas, então todo diálogo é bem-vindo. Se você quiser se manifestar nesse vídeo, trazer um comentário, falar da sua prática, a gente tentar discutir um pouco mais e juntos a gente tentar encontrar a verdade real sobre toda essa vida. Olha só, eu quero tentar ser o mais rápido possível. Eu vou começar com textos dos livros sagrados aí que a gente tem no mundo, os principais aqui, que falam exatamente sobre a temática da nossa mensagem. Vou ter que ler, né, porque é bastante coisa, mas vamos tentar ser bem rápido. Olha só, 1 Coríntios 13, no primeiro parágrafo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu quero falar uma coisa para vocês. O amor da gente sabe que tá aqui, né? Aqui no coração. Se você não fez a abertura do teu coração, se você ainda não se sintonizou com essa frequência, se o teu coração não é um coração funcional, não só no sentido físico, a gente falou no texto passado, lembra? Tem não sei quantos mil neurônios, tem tantas outras coisas, né? A frequência eletromagnética do coração é 5.000 vezes mais potente que a do cérebro. Se você ainda não está sintonizado com isso, né? Se você não tiver amor, você não é nada, né? Então o que o Paulo está dizendo? Ó, não adianta dons espirituais, línguas ou visões se eu não houver transformação interior que manifeste o amor real e prático, ok?
Ainda em Coríntios, vou ler de novo. Se vossas palavras não tiverem sentido, como saberão o que está sendo dito? Estarei apenas falando ao vento? A experiência espiritual sem interpretação, sem clareza, ela não constrói nada. É ruído espiritual, barulho bonito sem propósito. Essa é para quem já traz mensagens, né? Poxa, se você trouxer... O que adianta a gente trazer mensagens das nossas visões que a gente, né? Podem ser reais ou podem ser ilusórias, a gente nem sabe exatamente, né? Se for real, fico feliz que seja. Se for só uma ilusão, pode ser só algo atrapalhando a vida de alguém. Mas o que adianta a gente trazer essa mensagem para as pessoas se elas não estão preparadas internamente para receber a mensagem? O que essa mensagem resolve para você que está recebendo se internamente aqui dentro ainda não está fluindo? Você entende? O caminho do autoconhecimento ele fala sobre isso, é para dentro, não é para fora, né? Vamos lá. Budismo de Mahayana, Sutras. A prática correta não é ver visões, é aliviar o sofrimento. No budismo, até mesmo a iluminação só é válida se gerar compaixão ativa. Visões, siddhis, poderes, já devem ter ouvido, ou estados de êxtase são considerados distrações perigosas se não forem seguidas por ação ética e compassiva. Olha o perigo da gente estar tendo visões. Né? Pode se tornar uma mega distração, é a ilusão da espiritualidade, é sobre o que a gente está falando a todo tempo. O que adianta a gente querer crescer espiritualmente e se enfiar numa prisão, né? Olha o sufismo, Rumi, não se embriague com o perfume da rosa, cuide do solo que a fez florescer. O invisível é perfume, pessoal, mas só é real se nascer do cuidado com o chão. Se a pessoa se apega ao êxtase da experiência, perde o caminho. Que loucura, né? Bhagavad Gita, aquele que age com sabedoria transforma toda ação em yoga. Fundamento disso não é o que vem em meditação que importa, mas o que você vive após ela. A espiritualidade se realiza no cotidiano, nas escolhas, no serviço, no silêncio entre os gestos. E agora, para fechar a última, um texto menos conhecido, mas muito profundo, que é do Evangelho Apócrifo de Tomé. Se o Espírito está dentro de você, ele iluminará tudo à sua volta, mas se não houver luz dentro, o que está fora te confundirá. E esse aqui para mim é especial. A gente está falando que o invisível só é compreendido se a alma estiver limpa por dentro. Ou seja, se você não resolver teus conflitos internos, tá? Se você que está trazendo mensagens para o mundo daquilo que você vê fora, se dentro não estiver ok, tá? Só está trazendo confusão. Desculpe, mas é sincero isso, né? E a gente precisa começar a cuidar disso. Então como que a gente cuida disso? Cuidando do interno, começando pelo caminho correto, pelo fácil, pelo palpável. Como é que eu quero ver o visível, o invisível, se nem o visível que está aqui eu enxergo? Você entende? Isso é muito pesado, mas muito necessário, né? Então, uma visão espiritual dessa forma, ela só causa confusão mental. Vou fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa que pode ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho de Tantra? Muita gente já ouviu falar sobre Tantra, né? Vamos pensar em Tantra assim, como uma profunda experiência. Tira toda a ideia de sexualidade que você tem, né? Muita gente pensa no Tantra como, né, massagem tântrica, sexo tântrico, essas coisas. Esquece tudo isso. Esquece a experiência de ficar tremendo o corpo, de orgasmos, esquece tudo isso, tá? Vamos falar de Tantra numa visão espiritual como uma profunda experiência, tá? Osho traz 3 estágios da sexualização no ser humano, tá? Ele fala sobre a autossexualidade, tá? Que é infantil e egóica. Ele traz a sexualidade consciente, que é um encontro real, e ele traz o estágio do não sexo, que é a transcendência do desejo. De uma forma bem simples, o que ele está dizendo? Que a primeira fase da evolução sua como ser humano dentro da sexualidade, você vai explorar o seu corpo, você vai ter o teu movimento egóico de busca pelo teu prazer, tá? Tudo dentro do teu corpo te causa prazer. Desde o bebezinho, quando ele começa lá a se tocar, a chupar o dedinho do pé, a mexer nas suas partes íntimas, ele está experimentando prazer. E esse prazer é egóico, ele serve só para si mesmo, ok? Depois ele começa a evoluir, o que ele faz? Ele adentra um outro corpo, tá? Quando ele adentra um outro corpo, ou seja, vamos entender que cada indivíduo é um universo. Então, na autossexualização, o que eu estou fazendo quando eu estou, né, tendo o meu momento de prazer? Eu estou me conhecendo.
A partir do momento que eu saio da autossexualização e eu vou para sexualidade consciente, o que eu estou fazendo? Agora eu vou começar a explorar um outro universo, entendeu? Olha onde que está o pulo do gato. Se eu não conheço nem meu universo, como é que eu quero conhecer outro universo? Como é que eu vou sair desse universo e vou adentrar um outro universo se eu não conheço esse? Como é que eu vou explorar e ter uma experiência real, né? E o terceiro passo, o terceiro momento, a energia sexual, ela é totalmente compreendida e integrada e ela não precisa ser mais uma expressão física compulsiva, tá? Então, ela dá lugar a um amor que se move por necessidade, tá? Que não se move, aliás, um amor que não se move mais por necessidade, mas agora é por transbordamento. A gente não tá falando que você, quando chegar na fase do não sexo, que você não vai ter uma relação sexual mais, mas ela não é mais uma relação sexual que é impulsiva, compulsiva pela sua própria satisfação, ok? Então tá, o que acontece? Vamos lá, a gente explicou algo aqui, fez um parênteses, tá? E o que a gente está falando? É que se eu não me conheço o suficiente e eu adentro um outro universo, tá? Eu não tô tendo mais uma relação, eu tô tendo uma relação de masturbação mútua, ok? Então eu tô entrando num outro universo, mas ainda com o intuito egóico de satisfazer o meu desejo. E aqui existe um grande problema, porque eu não evoluí num ponto, ok? Eu não consegui ir para o outro ponto, que é o ponto onde onde eu já me conheço de tal forma, mas agora eu quero explorar uma nova forma, um outro corpo, uma outra polaridade e aí por aí vai, ok? Então, o que a gente está dizendo? Que sem esse equilíbrio interno, qualquer outra relação que você tenha é apropriação, tá bom? Não é comunhão. Ou seja, se eu não me conheço, eu faço isso com outra pessoa, estou me apropriando do corpo dela, estou me apropriando, né, pelos meus desejos em satisfazer a mim mesmo e não estou em comunhão com essa pessoa, ok? Então, o que eu quero dizer com isso, para vocês entenderem melhor? Agora vamos fazer um paralelo sobre a evolução, a evolução espiritual nesse sentido. O que a gente precisa entender, tá? O que Osho está ensinando? Que o sexo inconsciente ele é a apropriação. Então, se eu estou naquele movimento de automasturbação ou de autossexualização, eu estou de forma inconsciente me relacionando com outras pessoas e isso é apropriação. Então, da mesma forma, a experiência espiritual inconsciente é ego disfarçado de iluminação. Vou falar de novo para vocês o que Osho está ensinando. Que sexo inconsciente é apropriação, assim como a experiência espiritual inconsciente é ego disfarçado de iluminação. Então, no Tantra verdadeiro, o outro não é posse, o prazer não é meta e a experiência não é espetáculo. Tá? É tudo um convite à presença. Então, se não gera transformação interna, não é Tantra, é masturbação energética. Vocês entenderam aonde que eu quero chegar? O que o Osho está falando é exatamente isso. O que adianta eu pegar, né, o meu ser e explorar uma outra, né, a dimensão do invisível, se isso é só uma apropriação? Ou seja, eu estou fazendo isso pelo meu ego, estou fazendo isso pelo meu prazer. E aqui mora o grande problema, porque como que você vai confiar naquele que está te conduzindo? Porque é muito importante que esse que está te conduzindo tenha bom discernimento do que ele está fazendo. E eu já vou explicar como que a gente chega nisso, tá? Mas basicamente essa resposta ela precisa nascer de dentro de vocês. E para ela nascer de dentro a gente volta exatamente no primeiro ponto que Osho ensinou, né? Que é o quê? Você primeiro precisa se conhecer, né? Então na sexualidade a gente está falando de você se tocar, de você se conhecer, de você, né, se experimentar. Ok? E isso pode acontecer até numa relação com o outro, mas você tem que entender que você está numa relação de autoconhecimento, você ainda não está, né, tendo realmente comunhão. Mas para você poder ter uma comunhão, aí você precisa já ter passado por essa fase, ok? Então assim, ó, Yogi Bhajan traz isso, né, a ilusão do curador, tá? Então assim, ó, quem promete cura para o outro sem ter curado a si mesmo não é canal, é charlatão, ok? Então aqui vem um ponto que a gente precisa entender, que a busca daqueles que são líderes tem que ser incessantemente pelo seu próprio autoconhecimento. A todo tempo, mesmo quando ele chegou na fase última,
Ele não para esse movimento. Ele está sempre buscando, tá, o seu autoconhecimento. Tá? Então, assim, ó, muitos sistemas que a gente tem, que usam a linguagem, por exemplo, do Kundalini, do Reiki hoje, tá? Eles foram transformados em estruturas de dependência. O que a gente quer dizer? O mestre virou um guru insensato, o aluno vira um devoto obediente e a cura de verdade ela nunca vem. Tá? Por quê? Porque o modelo ele tá baseado na apropriação do poder do outro e não no despertar da autonomia do ser. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Quando a gente trabalha as meditações dentro da casa do Sadhguru, você pode vir me contar sua dor? Claro que você pode. Né? Portas totalmente abertas. Meu WhatsApp tá 24 horas ali ligado. Se eu estiver dormindo, na hora que eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é te responder. Agora, o que exatamente... É uma reflexão isso. Deixa eu só achar bem a palavra. O que exatamente me importa a tua dor? Você entende? E não é uma coisa assim... Não é uma crítica, porque na verdade o que eu vou te ensinar não tem a ver com a tua dor em específico. Eu vou te ensinar a lidar com ela, por você mesmo. Na verdade o que eu vou trazer para você são técnicas, né, que vão te permitir por você mesmo encontrar as tuas respostas. E aqui eu acho que mora a melhor coisa de trabalhar da forma como a gente trabalha. Por quê? Porque cada indivíduo é um indivíduo. E para eu curar a tua dor eu precisaria ter passado pelo menos pela mesma dor, e eu não sei qual é a sua dor, então eu vou te dar a ferramenta que me curou. Você entende? A ferramenta que curou as minhas dores, eu te entrego ela. De coração, tá aqui, a hora que você quiser. Você vem e vai pegar. Ela vai funcionar para você. Da mesma forma que ela funcionou para mim, mas ela é uma ferramenta que ela é abrangente. Ela trabalha na minha dor, na sua dor, na dor do outro. Não importa. Você entende? Esse é o caminho. Você entende? Então, eu como professor, a minha única função é te ajudar. É te motivar a continuar ali. E te escutar sempre que você precisar. Porque, como eu disse, o WhatsApp está aberto. Você entende? Mas eu não quero um modelo onde você se torne um devoto obediente de mim. Pelo contrário, eu quero que você tenha autonomia. Uma das coisas que eu coloco, a gente faz as nossas meditações em estágios de 10 por 21, 10 dias de folga. Eu sempre falo, pessoal, nos próximos 10 dias vocês já sabem a meditação. Continua fazendo. Eu quero que você faça sozinho. Você entende? Mas 21 dias eu acompanho com você, os outros 10 é contigo. Você entende? Ah, mas eu não quero fazer. Tá tudo bem. Vai dar efeito igual, não tem problema. Você vai ficar bem. Você entende? Então, a gente quer pontuar exatamente isso, tá? Aqui na Casa do Sadhguru, a gente não tá negando a existência do invisível, tá? Não é isso. Mas se você acessa o invisível antes de acessar a si mesmo, tá? Você está fugindo e não despertando. Eu quero que isso fique muito claro. Quer acessar o invisível? Quer conhecer sobre todas essas coisas, sobre todo esse mundo? Conhece você. Começa por você. Esse é o caminho, tá? Aí depois se surgirem outras coisas, ok, bônus, bota lá na carteira de experiências boas que você teve na vida e tá tudo bem, tá? Mas nada mais do que isso, ok? Então a gente não vende aqui promessas de cura, tá? Aqui a gente cultiva o terreno necessário para que essa cura aconteça. Só isso. A ideia é cultivar o terreno. Como que essa cura vai surgir dentro de você? É o teu solo. Vai brotar. Rega, aduba, que acontece. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Queria deixar esse recado para vocês. Seria muito legal ter a participação de vocês aqui com vídeos, com comentários, a gente poder discutir um pouquinho mais. Esse assunto é bem mais profundo, a gente começou a entrar em coisas bem teóricas, né? Falou em Yogi Bhajan, Osho, falou em escrituras pelo mundo, né? Então, adoro trocar ideias sobre essas coisas. Sempre que quiserem, manda aí uma mensagem para mim. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Manda aí para quem você acha que precisa escutar isso, manda para aquela pessoa que você sente que está afundada em 1 milhão de coisas místicas tentando resolver sua vida, né? E de repente também está aí perdida, ou que talvez não esteja perdida, talvez tenha um bom caminho, mas que pode gostar de escutar também essa forma de ver, né? E é isso, aqui na Casa do Sadhguru a gente está trazendo essa ideia. Existe um outro jeito, você pode, você consegue, é visível, é fácil, não é difícil, é fácil. Espiritualidade aqui é fácil, não tem nada de difícil. Vem com a gente, valeu!